E agora, né, uma situação, Fábio... E põe preocupante nisso, né? Super preocupante. Todo mundo sabe que a água parada é um problema para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A nossa reportagem, Luciana e telespectadores, percorreu os cemitérios aqui em São Paulo. E o cenário é assustador, é aberrante. Olha, o que nós encontramos não foi nada animador. Assistam. Foi-se o tempo em que visitar o cemitério era um programa tranquilo. Estava agora mesmo já batendo, sentindo uma picada de mosquito. Falou de mosquito, hoje em dia a gente já pensa logo no Aedes aegypti. E se de longe os cemitérios parecem inofensivos nesse assunto, o Rede TV News veio dar uma olhada mais de perto. Aqui em São Paulo existem 22 cemitérios municipais. Esse, o da Consolação, é o mais antigo da cidade. E a gente veio para descobrir se aqui dentro a prefeitura adota o mesmo rigor no combate ao mosquito que cobra da população lá fora. Será? Vamos ver. Túmulo tem a perder de vista, com todo tipo de enfeite. O problema são os vasos, que podem acumular água e se transformar em criadouros. A boa notícia é que só encontramos eles assim, cheios de areia. Mas... olha, não demorou muito para a gente encontrar o primeiro local com criadouros que podem ser do mosquito Aedes aegypti. Esse túmulo aqui, que o Herbert está mostrando, tem essas cavidades na pedra que acabam acumulando água da chuva, água limpa, água parada. E olha só o que a gente encontrou lá dentro. Essas larvinhas que podem ser do Aedes aegypti. Eu coloquei nessa tampinha para que vocês possam ver melhor. E essas são só algumas. Eu só consegui capturar 3, mas lá dentro tem muito mais. Achamos água parada com larvas em vários pontos, um problemão. O seu Adelino contou que onde estão esses buracos ficavam vasos de bronze, roubados nos últimos anos. E ninguém tomou providência de tampar, deixou o buraco aí, e junto com essa enxurrada, junta e vai criar um mosquito. Jardineiro aqui há 10 anos, o Adelino varre, joga veneno, dá aquele trato nos túmulos. Mas de quem paga pelo serviço. A maioria das famílias enterra os parentes e o assunto. A administração tem que estar olhando e mandar os coveiros, o pessoal da limpeza. A gente vai agora para o cemitério da Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Dessa vez a nossa entrada não foi autorizada. A gente teve que registrar as imagens com um telefone celular. E não foi difícil encontrar provas de que a situação por aqui também está feia. Copos e embalagens de todo tipo cheios d'água estão espalhados pelo terreno. Olha só o tamanho desse túmulo aberto. Imagina quando chove. A gente encontrou aqui perto de um túmulo esse local que parece ter sido usado para fazer algum tipo de oferenda. E chama atenção que dentro desses vasos tem água empoçada e pela cor, mostra aqui, Herbert, pela cor dessa água, dá para perceber que ela já está aqui parada há um bom tempo. O cheiro também é bastante forte. Ou seja, criadouros do mosquito Aedes aegypti à vontade. Esse funcionário, sem saber que era filmado, contou que a situação é grave e não é de hoje. Tem só uns 3 caras roçando isso daí, entendeu? Os caras não vão dar conta. Tem que colocar mais gente, né? Tem lugares aí que fica o mês inteiro a água empoçada. A água fica empoçada um mês inteiro? Fica. E ninguém faz nada? Nem toma conhecimento. Né? Ninguém fica sabendo? Cara, vez vê, mas não interessa pra eles, né? Por falar em interesse, se tem um que a Carla perdeu, foi o de voltar aqui. Eu tive dengue, eu não senti que eu tinha sido picada, depois eu fiquei doente, fiquei muito ruim, então você tá aqui, você pode correr o risco sim de pegar alguma coisa de novo. É inacreditável, né? Surreal. Bom, nossa equipe entrou em contato com o Serviço Funerário Municipal, responsável pelos 2 cemitérios, mas, como sempre aqui no Brasil, silêncio. Não obtivemos retorno. O site do órgão da Prefeitura informa que a empresa deveria fazer o serviço de limpeza e não está cumprindo o contrato. Outro absurdo. E que as medidas estão sendo tomadas para que a situação seja normalizada, mas não deu prazo para que isso aconteça. Ou seja, o gestor público que faz campanha, que investe, que gasta o nosso dinheiro para tentar conscientizar a população sobre a questão
óbvia e lógica do perigo do mosquito e simplesmente ele, gestor, é o primeiro a agir erradamente, a dar exemplos péssimos e simplesmente num espaço que deveria ser limpo, cuidado e até, de certa forma, respeitado, porque trata-se de um cemitério, simplesmente o gestor público dá as costas. O que é mais interessante, Fábio, é que o cemitério da Consolação tem 76 mil metros quadrados. O da Cachoeirinha tem 350 mil metros quadrados. Conclusão, cabem pelo menos quatro cemitérios da Consolação dentro do da Cachoeirinha. Certo. Se no da Consolação já tem 35 mil, segundo o senhor Adelino, 35 mil túmulos que estão com buraco, imagina quanto não tem na Cachoeirinha. Não, e como ele mesmo falou na matéria, não há interesse das autoridades em tentar resolver o problema. Quer dizer, o Brasil teve, só no ano passado, 2 milhões de doentes infectados pelo vírus do mosquito. Estamos numa crise de epidemia, de descontrole total, de investimentos completamente ainda fora dos padrões daqueles que nós esperamos, porque é necessário mais do que nunca investir na vacina, porque o mosquito ele sofre mutações. Se ele sofre mutações, ele vai se adaptando a essas condições e ele se alimenta do protozoário do lixo, da sujeira. Não é só a questão da água parada limpa, não. O que as pessoas têm que se conscientizar é o seguinte, que esse mosquito que aí está, ele também se alimenta da água suja, daquele lixinho, daquele restinho que a gente deixa ali. Então, isso é um crime contra a saúde pública e as senhoras autoridades estão de hipocrisia quando deixam isso acontecer às nossas caras.